Você já ouviu isso? Tem que comer de 3 em 3 horas, senão o metabolismo para? Mas será que isso é verdade ou mais um daqueles mitos que só atrapalham sua alimentação? Se você quer emagrecer com saúde, entender como o corpo funciona e parar de seguir regras que não fazem sentido, esse vídeo é para você. De onde surgiu essa ideia de comer o tempo todo? E se isso ajuda ou atrapalha o seu corpo? E qual é a forma mais inteligente de montar a sua rotina alimentar? A origem do mito. Durante muito tempo, acreditava-se que comer de 3 em 3 horas acelerava o metabolismo. A ideia era que, a cada refeição, o corpo gastaria energia para digerir e isso manteria o metabolismo ligado o tempo todo. Mas estudos recentes, como o publicado pelo British Journal of Nutrition e as diretrizes da Academy of Nutrition and Dietetics, mostraram que a frequência das refeições não é determinante no emagrecimento. O que realmente importa é a qualidade do que você come, a quantidade total de calorias no dia e a regularidade da sua rotina alimentar. Comer de 3 em 3 horas pode funcionar para algumas pessoas, mas não é obrigatório e nem ideal para todo mundo. E olha que interessante, isso não sou eu que estou dizendo, é a ciência nutricional atual. O problema é que esse mito ele virou uma regra para muitas pessoas que começaram a comer mesmo sem fome, só porque deu o horário. E isso criou uma ansiedade, depressão e, em alguns casos, dificultou o processo de emagrecimento. E como o metabolismo funciona? O metabolismo ele é tudo o que o corpo faz para transformar o que você come em energia. É como um motorzinho que está sempre funcionando, mesmo quando você está dormindo. Agora vamos entender o que pode acelerar ou desacelerar esse motor. Quantidade de músculo que você tem. Quanto mais músculo no corpo, maior é a quantidade de gasto calórico, mesmo em repouso. Para saber se sua massa muscular está adequada, o nutricionista ele pode avaliar através de medidas corporais, como circunferência de braço, da coxa, além de peso e altura e idade. Também utilizamos equações ou bioimpedância. Se estiver abaixo, o plano alimentar ele será ajustado para melhorar isso. Outra coisa é a qualidade do seu sono. Quando você dorme bem, o corpo ele regula os hormônios da fome e da saciedade. Isso significa menos fome no dia seguinte, mais controle nas refeições e um metabolismo funcionando com mais equilíbrio. Já quando você dorme mal, o corpo ele produz mais cortisol e grelina, que são hormônios ligados à fome. E você tende a comer mais e gastar menos. Uma outra coisa é nível de estresse. O estresse alto, ele libera cortisol, que é um hormônio que dificulta o emagrecimento. Ele estimula o corpo a guardar gordura, especialmente na região abdominal. Já uma pessoa com pouco estresse, ela tende a digerir melhor, tem menos compulsões e mantém o metabolismo mais regulado. Uma outra situação é alimentação e hidratação. Quando você se alimenta bem, com nutrientes certos e bebe bastante água, o seu metabolismo ele trabalha com mais eficiência. Agora, se você come mal, pula refeições e quase não bebe água, o corpo ele entra em um modo de alerta, desacelera o metabolismo e tenta guardar mais energia. Tem mais uma situação, que é atividade física. Quem se movimenta, seja com caminhada, musculação ou dança, ajuda o corpo a gastar mais energia e também a manter a massa muscular, que é essencial para um bom metabolismo. Já quem é sedentário, ele perde músculo com o tempo, o que reduz o gasto calórico e dificulta o emagrecimento. Ou seja, não é só a frequência das refeições que define o seu metabolismo. Comer bem e 3, 4 ou até 5 refeições ao dia pode dar resultado se for feito com qualidade. E quando é que comer com intervalos ajuda? Vamos lá, agora, tem sim casos em que comer em intervalos menores pode ajudar. Pessoas com hipoglicemia, que é a queda do açúcar no sangue. Os principais sintomas são tontura, tremedeira, suor frio, sensação de desmaio, fraqueza e irritação repentina. Se isso acontece com você, é bom conversar com seu nutricionista.
Outra situação, pessoas que sentem fome real, com frequência e preferem dividir o volume das refeições em partes menores ao longo do dia. Outro ponto é pessoas com histórico de compulsão alimentar. Para essas, intervalos regulares ajudam a manter o emocional mais estável. Inclusive, eu tenho um vídeo só sobre como vencer a compulsão alimentar. Eu vou deixar ele aqui no card para você assistir depois. Nesses casos, fazer pequenos lanches entre as refeições maiores, como o café da manhã, o almoço e o jantar, pode ajudar a manter o equilíbrio, mas atenção, esses lanches eles precisam ser nutritivos, frutas, castanhas, iogurte natural, ovos cozidos, uma fatia de pão integral com pasta de amendoim. O que atrapalha é quando esses lanches eles são ultracalóricos, cheios de açúcar e gordura ruim. Isso aumenta a ingestão calórica no dia e atrapalha o emagrecimento, porque o corpo ele acaba recebendo mais energia do que precisa e armazena esse excesso em forma de gordura. Então, ao invés de ajudar, acaba gerando um efeito contrário. E quando é que comer toda hora atrapalha? Por outro lado, comer de 3 em 3 horas pode atrapalhar. Se você come sem fome, por obrigação, se os lanches são muito calóricos ou processados, como biscoito recheado, salgadinhos, pão branco com embutidos, bolo com cobertura, refrigerante, doces prontos, ou se isso gera mais ansiedade e faz você pensar em comida o tempo inteiro. Eu atendi uma paciente que fazia exatamente isso. Ela comia só porque achava que era o certo, mesmo sem fome. Quando ajustamos o plano alimentar dela para 4 refeições com mais saciedade, ela me disse assim: doutora, parece que eu desinchei. Eu ia dormir me sentindo estufada e agora me sinto mais leve, parece que o corpo respira melhor. Isso porque ela parou de colocar a comida sem necessidade o tempo todo. O segredo é: não coma por regra, coma com consciência. E como adaptar a sua rotina? A melhor rotina alimentar é aquela que você consegue manter. Se você trabalha muito, não tem tempo para poder lanchar toda hora, tudo bem. Não é isso que vai te impedir de emagrecer. Agora, se você sente muita fome entre as refeições ou está com dificuldade de controlar o apetite, talvez seja interessante distribuir melhor os seus horários. Um outro ponto importante é montar um plano que respeite a sua rotina, os seus gostos e seu ritmo. Não existe uma fórmula mágica, existe personalização. Você quer ajuda para montar um plano alimentar ideal? Eu atendo consultas online, eu adapto tudo à sua realidade com orientações práticas e fáceis de seguir. Em até 24 horas após a consulta, você recebe seu plano alimentar, que é a dieta toda personalizada, com metas claras e sugestões que se encaixam no seu dia a dia. O link para agendar está aqui na descrição do vídeo. Comer de 3 em 3 horas não é regra, é uma opção. E a melhor escolha é aquela que te ajuda a manter constância com leveza. Quando seu corpo entende, você cria liberdade e liberdade emagrece.